Olá, crianças, tudo bem com vocês? Meu nome é Maria Itaimara, sou a professora de língua portuguesa e vamos dar início a mais uma aula. A aula de hoje será para a turma do terceiro ano, certo? Vamos conferir o nosso tema de hoje. Olha só, o tema da aula de hoje é O e U no final das palavras. Então vamos observar aí o sonzinho das palavras, tá certo? Que terminam aí com a letrinha O e com a letrinha U. Então aqui, antes da gente começar o nosso tema de desbravar ele, aí a gente vai para o nosso desafio, certo? E o desafio da aula passada que o Chaminézinho deixou para vocês, será que vocês lembram? Então vamos lá, vamos observar. Procure no seu quarto palavras terminadas com E e com I. E pode ser aquelas palavrinhas com a letrinha E que vão ter o som da letrinha I. Vejam só, vamos observar aqui a lista que eu, junto com o Chaminézinho, conseguimos aqui. Olha só, escrevemos a palavra pente. A palavra pente, falem aí a palavra pente. Pente tem o som de E ou de I no final dessa palavra. Tudo bem, aí o somzinho da letrinha I, não é isso? Mas termina com a letra E porque, vamos relembrar a aula passada, porque a sílaba tônica dela aí, qual é? É a última ou é a penúltima? Pente. Olha só, o som aí mais forte, a sílaba tônica é na penúltima. Então, sendo assim, a gente termina ela com a letrinha E, porque a gente só termina com I as palavrinhas que têm a sílaba tônica na sua última colocação, certo? Que são palavras oxítonas. A gente tem a palavra tapete, tapete, com o somzinho da letra I, mas escreve com a letrinha E. Tapete, o PE aí, ó, é a sílaba tônica, certo? Estante, estante, também é uma palavra aí que tem a sua penúltima sílaba tônica. A gente tem creme, creme, também, terminando com a letrinha E, a gente tem desodorante, desodorante. Então, nenhuma das palavrinhas aí que a gente conseguiu uma palavra oxítona e termina com I. Aí são palavras o quê? Paroxítonas que terminam com o quê? Com a letrinha E, que foi justamente o que a gente viu na aula passada, tá certo? Então, vamos lá, vamos dar continuidade e vamos começar aí já explorando nosso texto. Vamos ver qual será o texto de hoje. Observa bem, olha só. Será que vocês vão saber identificar que tipo de texto é esse que vamos ver hoje? Vou ler aqui o título para vocês, tá certo? Ó, público infantil é o que mais lê no Brasil, revela a pesquisa. Faixa etária dos 5 aos 10 anos de idade é o perfil com maior frequência de consumo de livros de literatura, certo? Então, a gente tirou aqui a fonte desse site, que foi o R7, na área lá de educação, foi retirado aqui esse texto. Mas e aí? Vamos dar continuidade aqui e vamos ler o que é que essa pesquisa diz aqui. A última edição da pesquisa Retratos da Leitura no Brasil revelou que 31% dos brasileiros nunca compraram um livro e quase metade da população não tem o hábito de ler. Contudo, esse cenário poderá ser diferente no futuro devido à formação de novos leitores, principalmente crianças, o público que atualmente é o mais assíduo na prática. Por isso, em comemoração ao Dia Internacional do Livro Infantil, em 2 de abril, é importante lembrar o impacto positivo do incentivo à leitura logo após a primeira infância. Legal, não é isso que a gente viu hoje? Mas sim, e que tipo de texto é esse que a gente lê hoje? Qual o gênero textual? Será que vocês conseguiram identificar? Isso mesmo, o que a gente leu aqui hoje foi uma notícia, certo? Que o gênero textual aí é notícia. E quais são as características desse gênero textual? Ele é um texto informativo, que ele traz a informação, vocês viram lá, que a informação que ele trouxe, mostrando para a gente que qual é o maior público hoje de leitor aqui no Brasil? São as crianças, ele trouxe informação para a gente. São textos informativos, imparciais, porque eles colocaram lá o resultado de uma pesquisa. Por que imparcial? Porque ele não colocou a opinião dele. A pessoa que escreveu esse texto, certo? Não foi lá e colocou a sua opinião. Então, ó, não tem a opinião de quem escreve, certo?
E também, ó, não tem lado. Ele não fica nem de um lado e nem do outro. Ele vai estar sempre lá, ó, imparcial. E encontrados através dos meios de comunicação. Onde é que a gente encontra as notícias? Como a gente sabe o que está acontecendo no mundo? Quais são as notícias? Então, através dos meios de comunicação. A gente vê lá, ó, através da televisão, através das redes sociais, do rádio. Então, o que está acontecendo precisa ser divulgado de alguma forma através das notícias e a gente pode ver lá através dos meios de comunicação, certo? E textos jornalísticos, que são geralmente o que produz esse tipo de notícia lá. Quem faz geralmente são os jornalistas. E é uma linguagem formal, não tem aquela gíria que a gente utiliza no dia a dia, aquelas palavras informais. É uma linguagem bem formal, tá bom? Então vamos lá. Vamos observar aqui quais são os seus elementos. A primeira coisa que a gente vai observar é o título, que foi aquilo que eu li para vocês lá em cima. Ó. Público infantil é o que mais lê no Brasil, revela a pesquisa. Esse é o título da notícia, certo? Logo após, embaixo aí do título, tem um subtítulo. Qual foi o subtítulo dessa revista? Ó, faixa etária dos 5 aos 10 anos de idade é o perfil com maior frequência de consumo de livros de literatura. Então, aí é o subtítulo. Olha só. A gente também tem uma coisa bem interessante aí. A gente tem um lead. E o que seria esse lead aí? Ó, o lead fica após aí, ó, é o primeiro parágrafo aí da notícia. É nele que se encontra o que, sobre o que fala, quem fala, quando, onde, como e por quê. Todas essas informações aí presentes nessa pergunta, elas estão aí nesse primeiro parágrafo da notícia, certo? E logo após a gente tem toda a continuidade aí, e aí vai desmembrar, falar mais um pouco sobre aquilo que está sendo noticiado, que é o corpo do texto, certo? E logo após temos a fonte. Sempre na notícia vai estar lá a fonte, tá bom? De onde foi retirado, certo? A gente não pode simplesmente dizer que está acontecendo algo sem ter uma fonte, sem saber de onde vem, certo? Então, esses são os elementos de uma notícia. E agora a gente vai observar aqui o tema da nossa aula e aguarda um pouquinho que essa notícia vai ser explorada mais um pouco no final da nossa aula, tá certo? O tema da nossa aula, como a gente viu lá no início, é O e U no final das palavras. E como saber se usamos a letra O ou a letrinha U no final das palavras? Observem bem, vamos falar essas palavrinhas que estão aí. Urubu, chuchu, bambu. Do outro lado, com a letrinha O, copo, suco e pirulito. As palavrinhas aí, qual é o som que termina elas? Vamos observar aqui, ó. Urubu, chuchu, bambu. Da mesma forma lá. Suco, copo, pirulito. Todas as palavrinhas ali também têm o som da letra U. Mas elas estão escritas com a letra U? Não, não é isso. Estão escritas com a letrinha O. Então, houve aí uma diferença. Então, como a gente sabe se a gente escreve letra U ou letra O? Vamos observar? Então, ó, podemos falar com o som do U, mas a escrita deve estar correta. Por isso que a gente precisa saber qual letrinha utilizar. Porque eu posso falar a palavrinha suco, eu posso falar a palavrinha copo com o som da letra U. Não tem problema, mas na hora que eu for escrever, essa escrita ela deve estar correta, certo? Aqui, ó, a gente vai observar. Vamos falar a palavra travesseiro. Na hora que a gente escreve, a palavra travesseiro, ela tem que estar escrita da maneira correta, como a gente está vendo aí, a mãozinha mostrando pra gente. Travesseiro. Então, travesseiro, quando a gente vai falar aí a palavra travesseiro, a gente tem o sonzinho da letrinha U, mas a gente não pode, ó, escrever como falamos. A mesma coisa acontece com a palavra banco. A palavrinha tem que estar escrita da maneira correta, com a letrinha O. E ali, ó, a gente pode falar com a letrinha U, com o som da letrinha U, mas nunca escrever dessa forma, certo? Vamos observar aqui.
O que essas palavras têm em comum? Vamos ler todas elas. Primeira palavrinha que tem aí, a palavra peru. Depois a gente tem o canguru. E por último a gente tem o caju. Então vamos lá. Peru, canguru e caju, o que é que elas têm em comum? Olha só. Todas essas palavrinhas aí, elas têm aí, ó, como o peru está mostrando para vocês, a última sílaba dela é tônica. É a sílaba mais forte, é aquilo que a gente já viu. Então falem aí a palavrinha peru. Chamem peru. Peru. Uru aí, que é a última sílaba, é a mais forte, tornando ela uma palavra oxítona. Olha só, termina com a vogal U. Se a palavra é oxítona, eu vou sempre terminar com U, certo? Então vamos observar a próxima palavrinha aí. Vamos ver aqui, o que essas palavras têm em comum? Chuveiro, livro e vento. Chuveiro, livro e vento. Elas também têm um sonzinho aí da letra U no final dela, mas vamos lá. Vamos observar aqui. Chuveiro. A palavra tem a penúltima sílaba mais forte. Chuveiro. Então, ela é uma palavra paroxítona, é a penúltima sílaba tônica, certo? Então, ela termina com a vogal O, mas ela tem o som da vogal U. Então, se a sílaba tônica não for a última, for a penúltima, a gente coloca a letrinha O, certo? E o que essas palavras têm em comum? Fósforo, círculo e rápido. O que será que elas têm? Olha só. A sílaba tônica delas aí, ó. Vamos falar aí. Fala aí a palavra rápido. Rápido. Olha a sílaba tônica. Rápido. Então, a palavra aí, essas palavras aí, todas elas apresentam aí o som de uma proparoxítona. Por quê? Porque a gente tem o som aí da sílaba tônica. Essa sílaba, ela é a antepenúltima. Vocês vão observar, ó, de trás para frente, a gente vai contar. 1, 2, 3, rápido, fósforo, círculo. E vocês vão observar aí que todas elas terminam aí, ó, com a letrinha O. Por quê? Vamos lá, vamos observar. Ó. Fósforo, antepenúltima, a sílaba é tônica. A sílaba dela tônica aí, essa antepenúltima, ela é uma proparoxítona e termina com a vogal O, como está marcadinho aqui, ó, com o som da letrinha o quê? Da letrinha U, certo? Então, essas palavrinhas, se ao falar a palavra e você tiver dúvida na hora de escrever se é com O ou com U, falou a palavrinha, ela tem a sílaba tônica como última, você já sabe que vai escrever a letrinha U. Teve a penúltima ou a antepenúltima mais forte, como sílaba tônica, você vai utilizar a letrinha O. Vamos lá? E a gente vai praticar dessa forma. A gente vai observar aí o que vai acontecer e sempre que aparecer a palavra que a gente precisar utilizar a letrinha O, a gente vai fazer assim, ó, com a mãozinha fechada como a letrinha O. E se for a letrinha U, a gente vai abrir nossa mãozinha aí, certo? Letra O, a mão fechada, letra U, a mão aberta. Vamos lá, vamos observar. Bambu se escreve com O ou com U? Bambu! Escuta o som. A gente chamar a palavra bambu, a gente vai identificar a sílaba tônica. Bambu! A gente vai ver aí que o bu, que é a última sílaba, é a sílaba tônica. Qual seria a vogal? O ou U? Muito bem, a gente vai colocar aí a vogal U e a gente vai perceber que ela é uma oxítona. Muito bem aí. Quem colocou aí a mãozinha aberta, que é a letrinha U. Vamos para a próxima palavra. A palavra é peru. Vamos chamar o peru para poder identificar qual a sílaba tônica. Vamos lá. Peru. A gente sabe que aí, ó, a sílaba mais forte é o ru. A gente utiliza o O ou U. 1, 2, 3 e letrinha U. Olha lá. A letrinha U. E essa palavra aí, ela é oxítona, paroxítona ou proparoxítona. É uma palavrinha oxítona, porque a última sílaba é a mais forte. Vamos para a próxima. A palavra aí, ó, é lagarto.
Lagarto. Vamos chamar a palavra lagarto. Lagarto. Olha aí, a sílaba que eu mais demorei chamando aí foi o gar. Significa que essa palavra aí não é oxítona. Ela é uma palavra paroxítona. E as paroxítonas recebem O ou U no final da palavra. Muito bem, a letrinha O. Vamos lá. Isso aí, a letrinha O. Vamos para a nossa próxima palavra. A palavra esquilo. Chama aí o esquilo. Esquilo. Que é a sílaba tônica dessa palavra, tornando ela uma palavra paroxítona, terminada na letrinha O. Muito bem. Se é paroxítona, a gente utiliza a letrinha O. E agora, a gente vai lá buscar o nosso texto. Lembra da nossa notícia de hoje? Super legal ali sobre os leitores, sobre as crianças que leem mais do nosso país. Vamos observar aqui agora. Eu peguei o título e o subtítulo aqui dessa notícia, que é o público infantil é o que mais lê no Brasil, revela a pesquisa, e o subtítulo. Faixa etária dos 5 aos 10 anos de idade é o perfil com maior frequência de consumo de livros de literatura. Vamos observar? Eu sublinhei aqui palavrinhas que terminam aí com a letrinha O, com som de U. Olha só, a gente tem público, a gente tem anos, a gente tem consumo e livros, certo? Tem duas palavrinhas aí que estão no plural, certo? Que é a palavra ano, apenas um ano, vários anos. Quando aumenta aí a quantidade, a gente vai falar anos, tá certo? E aqui, livros, da mesma forma. Mas todas elas, ao serem pronunciadas, elas têm o som da letrinha U. Mas elas têm aí, ó, em público. Público é uma palavra o quê? Público. Olha só. Público. O pu é a sílaba mais forte. Então, ela aí é uma palavra, ó, não é oxítona, não é a última, não é a penúltima, não é paroxítona. Público é uma proparoxítona. Olha só, por isso recebe a letrinha O. Anos. Anos aí é uma sílaba paroxítona. E consumo? Consumo. O su aí é uma sílaba, é uma palavra paroxítona. E por fim, livros. Livros aí é uma palavra paroxítona, recebendo a letrinha O no final dela, certo? Então tivemos aí todas as palavrinhas com a letrinha O no final, com mais o sonzinho da letrinha U, certo? E agora, Chaminézinho aqui trouxe para vocês o que? O nosso desafio. Vamos lá. Qual será o nosso desafio, Chaminézinho? Procure uma notícia, cole ou escreva no seu caderno e destaque palavras terminadas em O ou U no seu título. Vocês vão fazer exatamente o que fizemos aqui hoje. Ó. Vocês vão pegar aqui o título da notícia e nesse título vocês vão observar o quê? Palavras terminadas aí com O ou com U. Com O, com o sonzinho de U, certo? E com a letrinha U, que já tem o som lá da letra U, certo? Então, vocês vão observar aí, vão fazer esse desafio. Vocês podem recortar e colar essa notícia, ou vocês podem simplesmente escrever. E onde é que vocês podem encontrar essas notícias? No jornal, revista, nas redes sociais, na televisão e também no rádio, certo? Então, vocês vão procurar aí onde é o canal desse gênero textual, que é a notícia. Vão escrever no caderno de vocês e vão trazer na próxima aula aí para frente da televisão para a gente conferir o nosso desafio, tá bom? Então agora a gente vai finalizar a nossa aula. Fica aí, fica bem na tua casa e até a próxima!